Olá pessoal, como vamos? Vamos tentar aqui falar de dois livros que eles são, da forma como eles são feitos, são bem diferentes, mas são de alguma maneira complementares, conversam, tá? Um deles bem difícil de falar sobre ele, mas vou tentar explicar aqui. Bom, os livros são esses aqui. A Longa Pétala de Mar, que é o livro mais recente de Isabel Allende, e o outro é o Tudo se Ilumina, do Jonathan Safran Foer. Vamos começar com a Allende, que é o mais fácil, né? Isabel Allende, desde que eu li um livro chamado A Ilha Sobre o Mar, umas férias aí, que eu descobri que ela não é assim, meio água com açúcar demais como eu imaginava. Porque aquelas capas do livro também já enganam você, às vezes lhe afastam do livro. Enfim, a gente estava lendo esse livro umas férias, eu peguei e fiquei impressionado, não conseguia largar o livro, gosto muito dele até hoje, tal, A Ilha Sobre o Mar. E fui lendo outros livros dela, esse é o mais recente. Aqui, a Isabel Allende é uma narradora. Ela não é um estilista, assim, exatamente, né? Então aqui é mais um livro dessas super narrativas, né? Umas coisas quase épicas, assim, que atravessam décadas. Aqui ela conseguiu compactar em muito poucas páginas, 275, um período que vai do final da Guerra Civil na Espanha até chegar no Chile, logo depois daquele plebiscito que encerrou formalmente a ditadura do Pinochet. Porque a história aqui são personagens desgarrados do final da Guerra Civil Espanhola, que o Pablo Neruda conseguiu um barco, né, que é esse aqui, botar todos num barco. Eles estavam desesperados, aquela população inteira se dispersando, de refugiados tentando entrar na França de todo jeito, porque eles sabiam que o fim da guerra era a morte certa para eles, era muito sofrimento. E o Pablo Neruda conseguiu um barco, teve uma campanha internacional, uma coisa assim. O governo do Chile na época era um governo progressista, aceitou isso e o Pablo Neruda encheu um barco de refugiados da Guerra Civil Espanhola e levou eles todos para o Chile. E eles desembarcam em tá aqui, ó, Valparaíso, né? Essa cidade fantástica para mim. Janeiro do ano passado, janeiro do ano passado, eu e Regiane, a gente foi ao Chile e foi para Santiago, foi em Valparaíso, viu as casas da Neruda e tal. E todo mundo me dizia, não, Valparaíso não tem muita graça, não tem, entendeu? Eu fiquei encantado com Valparaíso, fiquei impressionado. É uma cidade real, de verdade, com sujeirinha nas ruas, tumultuada, feita toda essa ilustração é muito boa, porque ela está no encosta. Então, assim, meu filho que é meio preconceituoso, preconceito de classe que já está pegando aqui, parece um favelão, porque ele não estava acostumado a ver uma paisagem montanhosa. Ele mora em Brasília, que é tudo plano, essas coisas assim. Não vê nem habitações mais pobres como tem aqui, que é misturado. Então, Valparaíso, fisicamente, eu achei belíssimo essa mistura aqui, essa coisa dessa cidade subindo nesses morros com essas casas penduradas. E é um porto, então tem toda aquela atmosfera de porto, de livro, sabe, livro de menino, sabe, de livro de Jack London. Eu me sentia num lugar daquele, eu me sentia como se eu estivesse num espaço daquele. E mesmo as ruas mesmo normais do centro da cidade, bem tumultuado, com aqueles ônibus enormes, gigantescos, tudo fumaçado, cheio lixo nas ruas, mas era uma coisa real, de verdade, não era uma cidade toda bonitinha assim para a pessoa ficar admirando. Enfim, eu gostei muito de Valparaíso, então fiquei ansioso para esse livro por isso, porque boa parte uma parte importante da história se passa em Valparaíso. Claro, depois os personagens vão morar em Santiago, em outros lugares e tal. O problema do livro é que ele está muito compactado. Ela compacta muita história aqui, num período em poucas páginas, nesse volume de páginas, num período muito longo. Então é uma narrativa muito corrida. Muito corrida. Então, às vezes, você sente falta dela explorar um pouco determinados momentos, determinadas situações. E nisso eu acho que a literatura fica fraca nessa hora, por causa dessa circunstância. Não é um livro ruim, você vai ler rapidamente também, mas ele não é tão marcante porque ele perde isso, ele perde literatura nisso, pela forma como a opção que ela teve lá. Já o Tudo se Ilumina, Jonathan Safran Foer, que eu resolvi ler depois de ver o Theo Alves lá do Rio Grande do Norte comentando isso numa das lives que ele faz na sexta-feira com o Cefas Carvalho, é exatamente o oposto. Esse livro é difícil, tem o Booktube aí dizendo que é fácil, eu não achei fácil. Ele é difícil, ele é fragmentado. Ele trata, mas isso não diz tudo sobre o livro, claro. Ele trata de uma busca de um americano jovem para descobrir quem é a mulher que salvou o avô de ser morto pelos nazistas na Croácia. Na Croácia não, na Ucrânia, durante quando os nazistas invadiram a Rússia, né? Que é um dos episódios mais sangrentos lá também.
Então, o ponto de partida é esse, mas o livro não é só, o livro é muito mais que isso. E é um livro que eu briguei muito com ele no início, porque ele é escrito de uma forma muito cifrada. Ele montou uma engenharia para escrever. Esse é o primeiro livro desse cara. Está aqui ele. É o primeiro livro dele. Ele montou uma engenharia narrativa para formatar esse livro que lhe desafia o tempo todo. É aquele tipo de livro que você não pode ser um leitor passivo, você tem que ser um leitor muito ativo, você tem que prestar muita atenção, porque você vai juntar pedaços. Cada capítulo, tem um capítulo que é a narrativa desse americano, sendo recebido por um tradutor improvisado ucraniano, que dá uma graça ao livro, mas daqui a pouco eu falo disso. Outra parte é os antecedentes lá da história, da história dessa aldeia na Ucrânia que desapareceu, porque todos os judeus foram mortos. E outra parte, incluindo esse massacre, né, mas ele começa muito antes desse massacre, da invasão russa, da invasão russa da Rússia pelos nazistas. E a outra parte é sobre uma espécie de uma coisa muito boa, muito interessante, porque são cartas que o guia desse americano, ele também é uma espécie de tradutor do livro que o americano está escrevendo sobre isso. E o nome do personagem é o nome do autor. E o autor parece que fez alguma viagem desse tipo mesmo. Mas não interessa aqui o que é verdade e o que não é. O fato é que o tradutor ele não entende inglês, o inglês dele é muito primário. Esses personagens não tem nada real. É um episódio extremamente realista, de tudo que trata aqui, mas o tratamento não é realista, nem um pouco. Às vezes ele começa lúdico. Ele tem muito humor nonsense. Ele me lembrou, às vezes, o Philip Roth, porque são judeus e tal. Né? Ele me lembrou aquelas histórias que o Italo Calvino escrevia também. Daqueles personagens, tipo o cara que foi morar numa árvore e não saiu mais, vivia nas árvores. Tem muito disso nesse livro. Tem esse componente poético. Ele conhece esse componente meio poético, meio nonsense, mas isso vai desaguar numa tragédia civilizatória. Então o livro surpreende. Quando você está lá pelo meio, você começa a ter sustos com o livro. Certo? Então, uma parte é os antecedentes da história, a descendência dessas pessoas, né, antes da guerra. Outra parte é a própria investigação, a viagem do tradutor com ele. E outra parte é esse tradutor, que é esse guia, conversando com ele, mandando cartas para ele, comentando o próprio livro. Então o livro ele se comenta o tempo todo, é muito interessante. Também é muito interessante do ponto de vista formal, porque o cara não entende inglês, o cara é ruim de inglês. Então o livro é construído como se fosse uma má tradução. Então tem muitas coisas engraçadas. No começo você se diverte, depois fica uma coisa mais trágica e não dá mais para se divertir tanto quanto. Então ele era para ter separado aqui, anotado, para facilitar, mas ele fala assim, ficamos avistando televisão, ele não diz assistindo televisão. Ele fala muito assim também, deixa eu ver. Ele manufaturava graças. Ele não disse que alguém fez alguma coisa, disse que alguém manufaturava alguma coisa. E manufatura todo tipo de coisa. São erros de tradução. Os tradutores devem ter tido um grande trabalho aqui para poder adaptar isso. Não deve ter sido fácil. Porque o livro precisa ter esses erros propositais e engraçados de tradução. Então, você traduzir uma tradução, o que seria um livro com uma tradução mal feita, é muito curioso. O livro vai lhe dar dificuldade, vai lhe impor dificuldade no começo, talvez você não entre de vez nele, não consiga se conectar de vez, mas não desista. Não desista, porque do meio para o fim ele começa a ter uns insights poéticos e sublimes, assim, que você não está esperando. Porque começa uma coisa meio humorística, parece um HQ, sabe? Parece uma história em quadrinho de vanguarda que foi traduzida por uma pessoa transposta para prosa. No começo lembra um pouco isso, que é tão truncado, é tão blocado as coisas. É o tipo do livro que é ótimo para reler. A impressão que dá é que a releitura pode ser muito melhor do que a leitura. Porque aí você já matou a sua curiosidade sobre o fio da historinha em si. Então você já tem uma noção geral daqueles personagens todos. Ele passa, por exemplo, de um personagem para outro sem fazer grandes transições. Um personagem está falando com alguém e passa a falar com outro. Direto, sem explicações. Então você precisa estar atento a isso. Ele impõe essas dificuldades. Mas ele tem lá para o meio, para o fim, ele lhe surpreende com parágrafos, com trechos que são belíssimos, são lindíssimos. Eu não vou ler nenhum trecho, não, sabe por quê? Porque para que esses trechos subam para você, que eles lhe surpreendem, eles lhe peguem ali, você precisa ter lido a parte difícil. Senão eles não vão funcionar. Ele tem que ter um anticlímax para chegar nesses clímax, esses pequenos clímax. Ele lembra um pouco, sabe quem? Walter Ugumãe.
ele de certa maneira, lembra esses personagens da situação também lembram o Valtor Ugumãe, como lembra os personagens de Ítalo Calvino. Agora, tem uma coisa nele que você nunca mais vai esquecer. Tem um pedaço desse livro que você não vai esquecer. Eu estava lendo o livro, não é brincadeira, não é para fazer gracinha aqui, nada disso. Mas tem um trecho desse livro que eu estava lendo e eu fiz assim, ó. Eu soltei o livro. Eu não consegui continuar. Eu soltei mesmo, eu tive um susto assim, soltei. Aí eu voltei, peguei, li mais um pouquinho, mais um pedacinho da página, e aí de novo. Tem uma situação muito cruel nesse livro. E eu fechei de novo. Eu fui lendo devagar. Eu parei e fui fazer outras coisas. Depois eu voltei e continuei. E aí, depois disso, é muito sofrimento que tem aqui, é muita dor. Esse momento da invasão dos nazistas na Ucrânia é extremamente doloroso. Então, se prepare para isso. Você não está esperando, você vê um livrinho assim, você não está imaginando isso. Que isso tenha sido o primeiro livro de alguém é bem surpreendente, realmente. Tá? Eu teimei muito, eu briguei muito, mas eu insisti, foi bom ter insistido. Agora eu vou procurar os outros livros dele. Mas é um livro de resistência no começo, você precisa resistir. Você precisa desenvolver seu senso de humor, porque esse humor contido aqui, meio de charadas aqui internas, tá o tempo todo. Mas não se engane, lá pra frente ele vai virar um drama pesado. Não é um melodrama. Eu gosto muito de melodrama, tá? Então, posso falar isso aqui. Não é melodrama. É uma coisa... Mas é uma coisa muito difícil, é um momento muito duro dessa invasão, que você precisa atravessar, e você nunca mais vai esquecer desse livro. Principalmente por causa dessa mistura toda, né? Que ele conseguiu dar uma harmonia para tudo isso. É muita coisa. Parece um almanaque isso aqui. Ele conseguiu trabalhar, gerenciar todos esses elementos. E o livro vai ficar na sua memória por causa disso. Tá, insista e vai em frente. Então, esses foram 2 dos livros de agosto, né? Longa Pétala de Mar, Isabel Allende, Tudo se Ilumina, Jonathan Safrafael. É isso. Até o próximo.